Fala galera, beleza? Eu sou o professor Anderson Boganica, estamos começando mais uma aula de língua portuguesa do 9º ano. Nosso conteúdo, Carta Aberta. Antes, vamos para os nossos recados. Você que utiliza o Google Class para realizar os seus estudos, acesse a atividade obrigatória e responda, e assim você irá exercitar o conteúdo e, além, registrará a sua presença na aula. Também aproveite para interagir com o seu professor no mural. Deixe sua dúvida. Se houver alguma pergunta, alguma saudação do seu professor, responda também. Utilize esse recurso. Ele é bastante útil, bastante importante. Faça uso. Aproveite também para ver os slides. Revise o conteúdo através dos slides. Você que utiliza a televisão, mantenha contato com o seu colégio para retirar as listas de exercícios e também devolvê-las. Assim você também poderá exercitar ainda mais os conteúdos das aulas e também poderá ser avaliado. É importante que todos, e muito interessante que todos registrem as explicações, os conceitos, tudo que você julgar importante no seu caderno, para uma consulta mais rápida diante de um momento de dúvida ou um momento de estudo. Vamos lá para os nossos objetivos da aula. Eles são: ler e compreender trecho de carta aberta, identificar a finalidade, distinguir fato de opinião, estabelecer relações entre partes do texto, estabelecer relação entre a tese e os argumentos, reconhecer efeitos de sentidos. Isso mesmo, estamos numa sequência de aulas sobre o tema carta aberta. Hoje, continuamos com esse tema, mas com um enfoque diferente. A carta aberta que iremos trabalhar hoje continua sendo a carta aberta a um jovem estudante, mas o foco será na estrutura, como ela foi pensada, escrita, seus recursos argumentativos, seus recursos expressivos, o emprego de frases, expressões, conotação, todos esses recursos de retomada de ideias iremos trabalhar nessa aula de hoje, certo? Bastante importante para você que pensa em escrever algum texto de manifesto, que reivindica algo, é importante saber como organizá-lo. Mas antes, veja comigo essa imagem que ela trabalha, ela dialoga com a carta aberta a um jovem estudante, mas ela não está ligada ao site, não há nenhuma ligação a não ser o tema. Ela aborda o mesmo tema sobre obstáculos, dificuldades. Veja só. Cada degrau que você sobe te permite ver muito mais além. Temos aqui ainda uma questão de linguagem que é importante reparar. Temos o emprego do pronome você, terceira pessoa, e daí nós temos um oblíquo de segunda pessoa, o T, certo? É uma questão aí informal, coloquial, da pessoa e do design que projetou essa imagem, pensou nessa imagem. Mas atentemos ao conteúdo temático da imagem, a questão de subir os degraus. Temos aqui, nas nuvens, não se limite, para a pessoa, o personagem, não ter limites, ir além dos limites, ultrapassar os limites. E começamos aqui na primeira montanha. Não consegue ver o que está além da montanha número 1. O que o personagem fez? Escalou essa montanha, superou essa dificuldade e chegou no alto. Mas chegando no alto da montanha, ele teve uma surpresa. Havia um novo obstáculo para ele superar. E ele não se limitou, como diz a imagem. Ele superou esse novo obstáculo. Temos ali, no ponto de vista, revela a montanha número 2. Chegando na montanha número 3, novo ponto de vista, revela a montanha número 3, certo? Chegamos ali, mais uma dificuldade que ele deveria ultrapassar esse obstáculo. Até que ele chegou na última montanha, infinitas possibilidades. Ele chegou ao sucesso, ele superou todas as dificuldades, todos os obstáculos que impediam a sua vista de ver o horizonte, possivelmente aí uma bela paisagem se pensarmos. Essa imagem dialoga muito com a carta aberta a um jovem estudante, como eu já mencionei. A Beatriz Sofia Alves, que é a autora portuguesa da carta, ela fala muito sobre desafios, sobre conselhos, sobre ultrapassar obstáculos, ir além dos limites. Tudo que essa imagem está abordando, essa imagem exemplifica, dialoga muito bem com o contexto abordado na carta. Hoje iremos reler o primeiro trecho e, com base nele, iremos estudar a estrutura da carta aberta. Vamos lá. Carta aberta a um jovem estudante. Querido estudante,
Não sei qual foi o motivo que te levou a ter curiosidade em ler esta carta. Talvez tenha sido o título, talvez tenha sido uma recomendação, talvez tenha sido o tédio, ou talvez tenha sido o mero acaso. De qualquer forma, confesso que não me interesso particularmente pelo caminho que percorreste até chegar aqui. Importa-me, sim, o que poderás percorrer depois desta leitura. Acho curioso falar de estudantes e de caminhos no mesmo parágrafo. Curioso, mas, ao mesmo tempo, inevitável. Afinal, que outra palavra é capaz de descrever estudante melhor do que viajante? Espero que esta carta constitua um oásis revitalizante na tua jornada. Devo começar, sem dúvida, por te dar os parabéns. Aquilo a que estás sujeito diariamente é muitíssimo difícil de suportar. A matéria, os testes, os colegas, o clima à tua volta, o clima dentro de ti. A matéria, temos aqui uma repetição, né? Vamos lá. A matéria, os testes, os colegas, o clima à tua volta, o clima dentro de ti. Tenho a certeza de que já te aconteceu por várias vezes chegar a casa esgotado ao fim do dia e perguntares-te a ti mesmo, consumido pelo desespero, por que é que eu não consigo lidar com isto? Qual é o meu problema? O que é que eu faço? Agora, pela primeira vez, obterás respostas às tuas perguntas. Por vezes, não consegues lidar com esta vida de estudante por um motivo simples e que te é completamente alheio. Tu não és apenas um estudante, és um jovem. Isto é um problema? Não. Pelo contrário, é uma fase lindíssima e inesquecível da tua vida. O único problema é que há muitas coisas que se esquecem deste pequeno detalhe. Enquanto estudante, é esperado que sejas capaz de definir equações cartesianas ao mesmo tempo que, enquanto jovem, é esperado que tenhas a capacidade de definir a tua personalidade. Enquanto estudante, é-te exigida uma análise demorada e cautelosa a excertos de Garret acerca de corações partidos. Enquanto jovem, tu próprio trazes dentro de ti, em algum momento, um coração partido que necessita de tempo e de cuidados. Enquanto estudante, vês-te obrigado a decorar como é o mundo, mas, enquanto jovem, só queres uma pequena oportunidade para poder olhar para ele e compreender como funciona, não só o mundo exterior, como também o mundo interior, que tem vindo a florescer dentro de ti de forma tão bonita e inexplicável. Terminamos o primeiro trecho, aí o trecho que utilizaremos na aula. Temos aqui ainda uma menção à autora e o suporte desta carta aberta. A autora, Beatriz Sofia Alves, é redatora na Spring Future, que é a Associação Inspirar o Futuro. É uma associação juvenil sem fins lucrativos com o objetivo de desenvolver iniciativas na área da educação. Isso mesmo, se você tiver interesse, você pode acessar o site dessa instituição, dessa associação, na verdade, né? E ver os demais artigos. Tem muito artigo bom lá, destinado ao público estudante, a você estudante, mas não a nível de conteúdos, a nível de personalidade, de conceitos que vão além da escola, mas que contribuem muito bem para a vida escolar. Então, utilize esse site, tem um atendimento muito bom, é um site muito ótimo para você ter aí um embasamento sobre vários conteúdos da sua vida. Com base na carta aberta que lemos, temos o primeiro trecho. Na carta aberta lida aparecem trechos em negrito. Com que objetivo, provavelmente, a autora utilizou esse recurso? Então, não fomos nós que colocamos o negrito no texto. Foi a própria autora que escreveu e utilizou esse recurso. Explique, pense, qual foi o objetivo dela?
Respondeu? Formulou sua resposta? Conseguiu pensar aí qual foi o motivo, o objetivo da autora em deixar vários trechos, não são palavras, não é uma única palavra, aliás, são vários trechos que ela coloca em negrito. Qual foi o objetivo dela? Vamos lá para a nossa possibilidade, nossa sugestão de resposta. O objetivo dela foi destacar trechos que considera importantes para expressar seu ponto de vista e chamar a atenção do leitor. Isso mesmo. A ideia do negrito é justamente essa, destacar o que ela julgou importante para o leitor saber, para ficar mais nítido aí o ponto de vista, os argumentos. Ela utilizou esse negrito dando um destaque. Agora o exercício número 2, inclusive tem até uma passagem em negrito, lembrando que é o destaque da própria autora. Não sei qual foi o motivo que te levou a ter curiosidade em ler esta carta. Importa-me, sim, o que poderás percorrer depois desta leitura. Tu não és apenas um estudante, és um jovem. A autora é uma jovem portuguesa. Que diferença é possível perceber quanto ao uso de pronomes e flexões verbais? Compare com o uso feito no Brasil. Pense só sobre essa questão. Nós temos aqui até um destaque em sublinhado, para não confundir com o destaque da própria autora. Nós temos o uso do pronome te, temos a conjugação aqui destacada do verbo poderás, temos o tu, o és novamente. Pense sobre essa conjugação, sobre a utilização dos pronomes também, sobre essa flexão verbal e relacione isso também com a maioria da população do Brasil, como nós falamos, como nós conjugamos os verbos. Comece sua resposta.
Respondeu? Releu o trecho? Percebeu bem essa conjugação diferenciada, esse uso de pronome que é um pouco incomum no nosso dia a dia? Veja a possibilidade de resposta. A autora utiliza pronomes e flexões verbais na segunda pessoa, enquanto no Brasil a maior parte da população utiliza o pronome você e os oblíquos de terceira pessoa. Isso mesmo, é uma coisa bem particular, né? Algumas regiões apenas do Brasil se utiliza-se o tu, na maioria do Brasil e na maioria do Paraná utilizamos o você, o pronome de tratamento de terceira pessoa, né? E a autora utiliza o pronome de segunda pessoa, o tu, e as suas conjugações e, por consequência, os seus oblíquos. Isso foge um pouco do normal, mas, como eu já mencionei em algum momento anterior, isso não influencia na interpretação, na compreensão do conteúdo. É só uma questão linguística mesmo da autora utilizar a segunda pessoa. Até mesmo pelo fato dela ser de uma nacionalidade diferente, nacionalidade portuguesa, né? Agora temos um quiz. Preste bem atenção, relacionado à questão de sentido das palavras, a circunstância que as palavras são empregadas. Isso faz uma grande diferença na argumentação. Vamos lá. Para argumentar, o que pensa e sente. A autora utiliza várias palavras que modificam o sentido de verbos, substantivos e adjetivos. Temos aqui duas frases retiradas da carta aberta. Completamente alheio, fase lindíssima. Certo? Sobre completamente e sobre lindíssima, essas palavras destacadas. Os termos em destaque são, respectivamente, lembrando, na ordem. Letra A, advérbio e adjetivo. Letra B, adjetivo e advérbio. O que você pensou aí? Completamente e lindíssima, o que são? Se você pensou na letra B, completamente, realmente é um advérbio de modo. E lindíssima é uma característica, adjetivo, letra A. Então, letra A, advérbio e adjetivo. Temos aí palavras que corroboram muito na argumentação do conteúdo da carta. Exercício de número 3, preste bem atenção também, é uma questão que ajuda muito para embasar o ponto de vista da autora, está ligado ao fato ou opinião, certo? Aqui no exercício nós temos a solicitação de você identificar o fato. Qual alternativa indica um fato? Letra A. Enquanto estudante, é esperado que sejas capaz de definir equações cartesianas. Letra B. De qualquer forma, confesso que não me interesso particularmente. Letra C. Devo começar sem dúvida por te dar os parabéns. Letra D. Pelo contrário, é uma fase lindíssima e inesquecível da tua vida. Vamos lá? Pense qual é o fato e assinale, marque apenas a frase certa.
Respondeu, identificou, fez a releitura das alternativas, identificou qual é o fato presente ali? Confira a resposta, então. O fato é a letra A. Enquanto estudante, é esperado que sejas capaz de definir equações cartesianas. Isso mesmo, esse é um fato. O estudante, ele é em determinado ano, série que ele está estudando, isso é um fato. É esperado que ele seja capaz de resolver equações matemáticas. É a única alternativa que temos a presença de um fato. As outras não são. Agora, exercício de número 4. Temos um novo trecho. O teu problema é pura e simplesmente achares que tens um problema. Ultrapassado esse obstáculo e aceites os teus limites, será capaz de ir muito mais além do que julgavas conseguir. É possível retomar ideias por meio de sinônimos e pronomes. Que palavra é retomada pelo termo destacado? Veja só, nós temos aqui o termo obstáculo destacado. Leva em consideração um destaque sublinhado, porque o outro, o negrito, é da autora. Então, a palavra obstáculo está retomando que outra palavra, que outra ideia? Vamos lá, responda. Respondeu, identificou qual palavra o obstáculo está retomando, então confira a resposta. A palavra retomada é problema, isso mesmo, o obstáculo está retomando a palavra problema. Por quê? Já teve ali a incidência de 3 vezes a palavra problema, então uma quarta vez ficaria muito repetitivo na visão da autora. Então ela achou melhor substituir por um sinônimo, o sinônimo obstáculo. Certo? Se você verificar, temos realmente 3 vezes essa palavra problema aparecendo. Vamos lá para o próximo exercício. De número 5.
Temos aqui também uma repetição intencional. Talvez tenha sido o título, talvez tenha sido uma recomendação, talvez tenha sido o tédio, ou talvez tenha sido o mero acaso. A repetição do advérbio talvez é intencional. Qual o efeito de sentido que essa repetição provoca? Pense, por qual motivo a autora optou por repetir a palavra talvez várias vezes? Responda. Elaborou sua resposta? Conseguiu pensar sobre essa repetição intencional? Por que a autora repetiu tantas vezes a palavra talvez? Vejamos a sugestão de resposta. A repetição do advérbio tem o sentido de enfatizar as diversas possibilidades de caminhos que podem ter levado o leitor a ler o texto. Isso mesmo. A repetição da palavra talvez, do advérbio talvez, é para dar essa ideia que são infinitas, várias possibilidades ali que podem ter levado. E a autora elencou, mostrou algumas possibilidades que podem ter levado o leitor a chegar a essa carta aberta. Agora vamos ao exercício número 6. É para identificar e diferenciar também o fato e opinião, nesse trecho aqui. Como mencionei há pouco, um novo mundo está a surgir dentro de ti, e é natural que este pareça demasiado complexo para se encaixar na superficialidade que te rodeia. Identifique o fato e a opinião. Pode começar.
Respondeu? Conseguiu identificar qual trecho é um fato e qual trecho é uma opinião? Então confira a sua resposta. Vamos lá. Fato, nós temos aqui em destaque amarelo. Um novo mundo está a surgir dentro de ti. Isso é um fato. Mesmo estando em linguagem figurada, é um fato. A questão da mudança de fase, de criança para a adolescência e da adolescência para a idade adulta. Então, essa transição de fases é um fato. Realmente está acontecendo. Já o que temos em verde na sequência é uma opinião da autora. É natural que este te pareça demasiado complexo para se encaixar na superficialidade que te rodeia. É o ponto de vista dela, é o ponto de vista também de muitas pessoas, mas é uma opinião, não é um fato. Então, temos aí o destaque, a diferenciação de fato e opinião. Agora o exercício de número 7, preste bem atenção ao trecho. Tu não és apenas um estudante, és um jovem. Isto é um problema? Não, pelo contrário, é uma fase lindíssima e inesquecível da tua vida. Com base no contexto, a autora espera respostas? Justifique o emprego desse recurso argumentativo. A autora, a formular essas perguntas na sua carta aberta, ela está esperando uma resposta do leitor? Pense e responda.
Respondeu? Qual que é o motivo da autora utilizar essas perguntas que são pensadas pelos jovens, que os jovens se questionam tanto, às vezes não com essas palavras, mas com essa mesma ideia? Qual que é o motivo dela utilizar essas perguntas? Ela quer respostas? Sim ou não? O que você escreveu sobre isso? Veja a nossa sugestão. Não. Trata-se de um recurso argumentativo para se aproximar do leitor, simulando uma conversa. Isso mesmo. Um recurso argumentativo faz parte da argumentação da autora. Ela tem o seu ponto de vista, tem a sua opinião a respeito do jovem, sua vida escolar e sua vida fora da escola. E para embasar esses argumentos, ela utiliza também essas perguntas como recurso para se aproximar, para mostrar que a forma como você pensa é a mesma forma como ela, escritora, especialista no assunto, também pensa. Então, um recurso pensado, um recurso expressivo de argumentação. Agora vejamos a definição de carta aberta. Preste atenção. A carta aberta é um modelo de carta, texto epistolar, que tem como principal característica informar, instruir, alertar, protestar, reivindicar ou argumentar sobre determinado assunto. Temos aqui uma definição bem ampla de carta aberta. A carta aberta realmente tem todos esses objetivos elencados. Na verdade, o autor pode utilizar apenas alguns, como nós vimos já nas aulas anteriores. O objetivo da autora desta carta em questão era sensibilizar, fazer com que o leitor mudasse o seu pensamento, o seu comportamento, não focasse às vezes nos problemas, porque ele realmente não tem problemas na visão dela. Mas outros objetivos aqui podem fazer muito bem parte de outras cartas abertas que você pode pesquisar sobre diversos assuntos. Assuntos ligados ao meio ambiente, à educação, à saúde, infinitos assuntos que podem reivindicar algo ou apenas instruir, como nós temos aqui, certo? Agora, ainda sobre carta aberta, a sua estrutura, como ela é organizada, os elementos que a compõem. Nós temos ali título, qual que é a utilidade, a definição do título, o que ele precisa ter. O destinatário é evidenciado logo no título, pois o escritor logo se dirige a ele para começar a falar sobre o assunto. Isso mesmo, no título, já o escritor, o autor desta carta aberta, já mostra ali, já destaca a quem ele está se dirigindo, para quem é destinada essa carta, para quem é destinado esses argumentos, esse ponto de vista que ele está mostrando. Na sequência, nós temos a introdução da carta aberta. É nessa parte da carta que o locutor fala sobre a problemática, discorrendo acerca do que ele quer deixar claro de uma forma atrativa. Isso mesmo. Então, normalmente, o autor vai utilizar algo que faz parte do dia a dia do que ele está tratando, justamente já para aproximar, para trazer, contextualizar essa problemática, esse tema, esse assunto. Ainda na sequência, nós temos o desenvolvimento da carta aberta. No desenvolvimento, o locutor relata e analisa o problema, apresentando argumentos fundamentados. Isso é bastante importante. Nós vimos na carta aberta aqui que estamos estudando. Ela traz exemplos, ela traz comparações, ela traz perguntas. Tudo isso são recursos fundamentados para mostrar o ponto de vista que ela pensa, que ela defende, a autora. E por fim, nós temos a conclusão da carta aberta, encerra o discurso com uma sugestão de solução para o problema exposto. Bastante importante também. O fechamento do assunto, da temática do texto, é apresentar uma sugestão. Não basta apenas argumentar, opinar, mostrar a reivindicação, ou então a sensibilização, ou a instrução. É importante mostrar também uma solução, uma possível solução para o problema apresentado. E por fim, às vezes não acontece de toda a carta apresentar, mas é possível que algumas tenham a despedida. Saudações do remetente que podem ser de cunho formal ou informal, dependendo aí do critério que o autor utilizou. Nós podemos ter também uma despedida. Ainda temos uns elementos principais da carta, veja só, algumas características. A intenção principal de uma carta, persuadir alguém a apoiar determinado ponto de vista. Quem é o leitor de uma carta aberta? Vários interlocutores, pois é de interesse coletivo.
A circulação, jornais, revistas, sites, blogs. Organização, nós temos aí, acabamos de ver, título, destinatário, introdução, desenvolvimento, conclusão, despedida e assinatura algumas vezes. A linguagem deve ser clara, objetiva, geralmente formal. Isso mesmo. Por que essa linguagem formal é importante destacar? Porque a carta aberta, como nós vimos aí, o leitor são vários, é um leitor coletivo, são várias pessoas, vários indivíduos a quem esse conteúdo é destinado. Então, é interessante que a carta tende à formalidade, a predominância deve ser formal. Pode ter traços, frases informais? Podem, mas é interessante que seja formal para que possa abranger, todos possam compreender o conteúdo mencionado na carta. Estamos chegando ao fim da nossa aula e vamos ver o nosso resumo. Estudamos trecho da carta aberta a um jovem estudante, a qual Beatriz Sofia Alves apresenta conselhos a jovens que têm dificuldade para lidar com questões relacionadas aos estudos ou à própria vida. Reconhecemos recursos argumentativos e expressivos e elementos de coesão. Isso mesmo, tudo isso que faz parte da estrutura da carta aberta, da sua composição. Temos as referências do nosso material, se você quiser saber um pouco mais. E agora chegamos ao fim da aula. Continuo desejando para você dias melhores, continue bem e até a próxima.